falar, nosso tema é Educação e Relações Raciais, refletindo algumas estratégias de atuação. E por mais que o racismo seja um tema muito abrangente, que envolve negro, índio, todos os tipos de racismo, a gente resolveu falar do racismo contra os negros, porque eu acho que é a realidade, a gente acha que é a realidade mais que a gente pode mais vivenciar no Rio de Janeiro. E primeiro a gente vai passar um vídeo de uma campanha contra o racismo. Nós vamos falar, nosso tema é Educação e Relações Raciais, refletindo algumas estratégias de atuação. E por mais que o racismo seja um tema muito abrangente, que envolve negro, índio, todos os tipos de racismo, a gente resolveu falar do racismo contra os negros, porque eu acho que é a realidade, a gente acha que é a realidade mais que a gente pode mais vivenciar no Rio de Janeiro. E primeiro a gente vai passar um vídeo de uma campanha contra o racismo. Pausa o vídeo. Como acho que a base do seminário é discutir o que pode ser feito para lutar contra o racismo. E a gente, durante toda a apresentação, a gente escolheu falar sobre a escola, que é o que tem sido falado até agora. Por que disso? Porque, por mais que existam 1 milhão de formas de se combater o racismo, é na escola que a gente começa a lapidar o pensamento das crianças e dos futuros cidadãos, exatamente. E aí, quando essas crianças crescerem, elas não vão precisar ter uma mudança de pensamento de outras formas, de outras estratégias de atuação contra o racismo. Elas já vão ser educadas desde a base. E o INEP e a UDESCO fizeram uma pesquisa em várias escolas e o objetivo dessa pesquisa era responder se o racismo presente nas escolas afeta o desempenho dos alunos. E eles foram além da questão racial, eles também foram na questão social. Entre alunos pobres, né, os alunos brancos tinham um desempenho superior do que os alunos negros. E entre os alunos ricos isso também acontecia. Só que os alunos negros ricos conseguiam ter um desempenho melhor do que os alunos brancos pobres. A diferença era menor, né? E isso ficou bem claro que todo o bullying, né, as pegadinhas e o preconceito afeta sim em como o aluno se sente na escola, em como o aluno se sente incentivado a estudar e acaba afetando o desempenho, né? E depois de terem recolhido esses dados do desempenho dos alunos, eles reuniram pais, professores, diretores, coordenadores para perguntar a opinião deles. Existe será que o racismo de fato afeta o desempenho dos alunos? E foi surpreendente a resposta. Essas pessoas que foram entrevistadas disseram que não, que esses apelidos passavam de brincadeiras e tudo mais. Foi como a Brigida falou, eles meio que naturalizaram o racismo nas escolas. E naturalizar o racismo logo na base é uma forma de você mostrar isso não é nada, isso é uma brincadeira, não existe racismo, isso é coisa de invenção. E não tem por que a gente lutar contra isso, não tem por que a gente desenvolver estratégias de atuação para acabar com o racismo. Ideologia da igualdade na escola. As diferenças de desempenho escolar entre alunos brancos e negros é atribuída ao empenho pessoal dos próprios alunos ou das suas famílias. E é esse o argumento que esses entrevistados disseram, que não tem nada a ver com cor, ao desempenho dos alunos, não tem nada a ver com dinheiro, é só se o aluno se esforçou ou não. O que na verdade não é. Quando você sofre bullying numa escola, por ser negro, por ser pobre, por ser negro e pobre, você não vai motivado para a escola. Você não presta atenção, você só fica pensando, por que me discriminam? Por que me deixam de fora? Né? Exatamente. A gente vai falar sobre a pesquisa que foi feita na Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana a respeito de preconceito, né? Então, mais da metade das pessoas entrevistadas afirma que já presenciou situações de racismo no âmbito escolar, né, no colégio. E isso é preocupante porque a gente percebe o quanto as pessoas reconhecem que vivenciam esse tipo de coisa. Às vezes essas pessoas praticaram esse tipo de racismo
mas para elas isso é uma coisa corriqueira, isso é uma coisa comum, e isso pode ser aceito, inclusive, como um movimento cultural ou qualquer outra explicação que elas possam dar. Mas não deveria ser, pelo menos. O racismo é prejudicial, sim, e como está escrito aqui, a discriminação ela carrega uma violência simbólica e provoca inúmeras situações de constrangimento e exclusão que prejudicam o desempenho escolar. Claro que, às vezes, até as próprias pessoas que sofrem o racismo, elas brincam consigo mesmas ou com pessoas que também sofrem, como se isso fosse uma coisa corriqueira, como uma maneira de se defender e encarar como aquilo não sendo prejudicial para ela. Mas isso prejudica, sim, a pessoa ficar mais inibida, mais envergonhada, ela não consegue se soltar, não se sente motivada, como a Renan falou, a participar da vida escolar, do meio social e, naturalmente, também não se interessando pelos estudos, o que isso acaba levando a muitas outras coisas, como a marginalidade, E reforça aquele estereótipo que a gente tem, que o negro é vagabundo, o negro não estuda. Exatamente. Por que ele não estuda? Por que ele é vagabundo? Porque ele não tem uma motivação para ir para a escola. Por que existe cota para negro na faculdade? Poxa, quantas pessoas na universidade são efetivamente negras? Então, será que não é válido a gente parar para pensar um pouco como esse negro é tratado na base, para entender o porquê que existe uma cota? Não é simplesmente um pedido de desculpa histórico, mas sim uma forma de você trazer esse negro de volta para o âmbito escolar, para o âmbito acadêmico, a ponto de tentar restaurar o que outras pessoas fizeram como preconceito. Mas foi o que eu falei, né? Não adianta você dar a cota se você não faz todo o trabalho de reconstrução dessa consciência, né? Porque você simplesmente garantir o lugar dele, às vezes não é nem ele que vai pegar aquela cota, se ele entra na universidade e continua sofrendo prejuízo. Sim, mas é importante que a gente não esqueça essas pessoas que já são mais velhas e pensem apenas nas crianças que estão no colégio. É importante que a gente pense sim na base, mas que a gente pense nas pessoas mais velhas que estão claro. Tem que ser o conjunto, senão não adianta nada. E aí o especialista do Fundo das Nações Unidas para a Educação disse essa frase, né, que temos que mostrar para os alunos a verdadeira formação social da população brasileira. Qual é essa formação social? Né? Por que ela é feita? A desconstrução do racismo passa pelos bancos escolares. Na medida em que as escolas adotaram uma política que de fato apresente uma nova compreensão desses povos na formação da sociedade, só assim conseguiremos desconstruir o racismo. E é isso, entender que o negro, ele não é o negro, ele é o cidadão brasileiro, ele é o cidadão que está ali sentado na carteira, que divide o colégio com você, igual a você, e que ele faz parte do dia a dia, ele é tão brasileiro quanto o outro que está sentado ao lado dele. E o que, para resumir, que foi para reparar, realmente reparar toda a injustiça, criaram a Lei 10.639, a 11.645, e o parecer que foi dado em 2004, que eles têm como objetivo botar uma matéria de história cultural afro-brasileira, tanto no ensino médio como no superior. Tanto no médio e no superior. O objetivo é acabar com o folclorismo que a raça negra possui, né? Que os objetivos são o mito da África como um continente primitivo, que é acabar com isso. O negro foi escravizado porque era mais dócil. A abolição da escravatura como uma dádiva da princesa Isabel. E, além disso, ele tem o propósito de ensinar a história do negro na escravidão, os valores positivos da população negra, estudar escritores e artistas negros em literatura e em geral, e demonstrar que textos e imagens de livros didáticos, em sua maioria, refletem a ideologia da dominação racial. E foi o que o Cristo já falou, não adianta você botar a cota, mas que você tem que dar todo o embasamento para eles, próximas gerações, e para ele chegar na universidade, no ensino médio não podia, mas agora na universidade está liberado. Não, no ensino médio eles estão, no ensino superior, eles também botaram esse parecer, essa lei, para acabar, em geral, com o preconceito. E tem desde o fundamental.
E é meio que uma forma de reforçar, de criar um espaço Você dentro mostrar o dessas que é o escolas. mesmo, de verdade. De você criar um espaço dentro dessas escolas eles para ter geral. essa discussão, entendeu? Para no futuro próximo ser naturalizada a ideia de que todo mundo é igual, e não de que o racismo é uma coisa comum. Não, e principalmente para acabar com o Fazer o estereótipo. contrário. É, porque a gente tem toda uma coisa voltada. A maioria das pessoas e que passa pra gente os livros, como você falou, a gente vê aquelas imagens de pinturas lá da época da escravidão, a gente fala, nossa, fizeram uns objetos. Então, assim, ainda, a gente não vê assim hoje, mas ainda tem um resquício disso. Então, é mostrar eles como seres humanos de verdade. É um pouco como o George Orwell diria, né, no livro dele, na Revolução dos Bichos, né, que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais. Alguns são mais outros. iguais que os É. outros. É isso? Exatamente.